Ô pessoal, Jack Ferraz, servidor público federal técnico do IBGE efetivo desde 2014. E para você que me conhece sabe que há muito tempo eu já publico vídeos nesse canal sobre IBGE, incentivando para trabalhar no censo, para trabalhar como temporário na instituição e também como efetivo, né, que a gente está no aguardo de um concurso, da autorização de um concurso para técnico efetivo no IBGE. E sempre falei muito bem da instituição. E confesso para você que nos últimos dias eu estou meio desanimado com os comentários que tenho recebido do pessoal aí que trabalha no censo. Engraçado que as pessoas não falam para mim diretamente, pessoal que eu estou aqui na minha região, não tenho questionamentos, não tenho queixas, as pessoas que eu conversei, recenseadores mesmo, aqui da minha região não se queixam muito para mim, pelo menos para mim, né? Como coordenador de área aqui do censo. Mas na internet, cara, tá complicado. Qualquer vídeo que você publica, qualquer coisa, não só eu aqui, mas o IBGE oficial, na página do YouTube, no perfil do Instagram, é uma chuva de comentários com críticas ao trabalho, críticas à remuneração. Eu vou até citar algumas aqui, que com certeza você já leu, você já se identificou com alguma delas. Informantes mal educados achando que recenseador trabalha para político. Acontece muito nessa época de polarização política. Já ouvi relatos, inclusive, de recenseadores, eu tô andando na rua lá, o cara xingou que eu sou agente do Bolsonaro ou do Lula ou de quem quer que seja. E é uma situação complicada mesmo devido à época que a gente vive. Período complicado para o censo, polarização política. Quem é da extrema direita vai dizer que você está ali, que não precisa passar essas informações, que já tem todos os dados, enfim. E quem é da esquerda, que sabe que tem essa divisão, vai dizer assim, não, que você está trabalhando para o governo, que você está compilando dados para o governo. Isso os radicais, a maioria entende, né? Mas existe essa situação. Então, informantes mal educados achando que licenciador trabalha para político. E não, IBGE não trabalha para político, nunca trabalhou para político. IBGE está acima de politicagem. IBGE é uma instituição que foi criada em 1936 e está na administração indireta, não trabalha para governo nenhum. Se eu olhar para baixo em algum momento aqui, é porque eu estou com o notebook aqui, lendo algumas dúvidas, alguns comentários aí do pessoal. Informantes que não sabem que está havendo censo. Então, essa é outra questão. Muita gente não sabe que está tendo censo agora no Brasil. As pessoas acham que o censo foi lá em 2010 e teria que ser em 2020, não está havendo agora, ou sei lá, ou muitos nem sabem que existe o censo. Tem gente, inclusive, que nem sabe o que é o IBGE. E aí entra a questão da falta de divulgação. Para você ter uma ideia, em 2010, o recenseador apareceu, inclusive, na novela das 8 da Globo. Então, você imagina, hoje, 2022, se aparecesse o recenseador no Pantanal, na Globo, lá fazendo entrevista com o Zé Leôncio, uma novela com uma audiência altíssima, você imagina o impacto que isso teria para o recenseamento. Seria muito bom. Porém, aí entra a questão orçamentária, que eu já vou falar daqui a pouquinho. Recenseadores mal orientados. Pede para o ACS e ele também não sabe. Aí está outro problema, questão orçamentária, que eu já vou detalhar bem. Em 2010, diferente de agora, os agentes censitários foram contratados 3 ou 4 meses antes. E por que foram contratados com tão pouco tempo? Porque não havia orçamento suficiente para contratar esse pessoal com 3, 4 meses de antecedência, como houve em 2010. Eu não estava em 2010, mas o pessoal que trabalhava na época relata isso, que foi feita uma pré-coleta, foi feita uma atualização de endereço, que o recenseador pegou redondinho o setor, só foi trabalhar de casa em casa. Diferente de agora, que está pegando o setor zoado, tudo fora de lugar, tendo que ordenar o endereço, procurando na lista, não encontra. Enfim, muita coisa errada. Efetivos que quase nunca aparecem. Eu vou tomar uma aguinha aqui porque isso me afeta. Efetivos que quase nunca aparecem. Para vocês terem uma ideia, tem em torno de 5 mil efetivos no IBGE hoje em dia. Para 200 mil funcionários temporários, entre licenciadores, agentes censitários, agentes de pesquisa, supervisores de coleta, enfim, inúmeras funções temporárias. E como que a gente vai estar em todo lugar ao mesmo tempo? Eu fiz uma visita em cada posto de coleta na época do treinamento, que sou coordenador de área do censo aqui na minha região. Dei uma palavrinha rápida, falei 5 minutos e fui para o próximo. Alguns eu nem consegui visitar. Por quê? Na minha realidade aqui do interior de Santa Catarina, são 14 postos de coleta, 19 municípios, mais de 200 funcionários temporários e uma sobrecarga tremenda para apenas um efetivo. Então, aí entra a questão de concurso público. O IBGE já solicitou concurso em 2017, 2018, na era Temer ainda não foi autorizado. Solicitou concurso agora, está aguardando autorização. E enquanto a gente não tiver um quadro efetivo forte para poder dar respaldo aos temporários, imagina se tivesse 3, 4 efetivos aqui na minha região, quanto seria mais tranquilo até para a gente orientar o pessoal, mesmo com essa questão de contratar em cima da hora.
Teve um colega meu que estava me ajudando agora esses dias aqui na região, efetivo também, já com uma grande experiência, que quando ele chegou aqui para auxiliar, cara, muita coisa mudou, muita coisa. Que eu fazia, levava o dia todo para fazer, tinha que trabalhar inclusive à noite para dar conta. A gente conseguiu fazer tudo durante o dia e com uma qualidade muito melhor. Então, a culpa não é do ACS, do ACM, que não sabe explicar aí em muitos casos. A culpa é de um orçamento que não permitiu que eles fossem contratados com antecedência para que pudessem aprender o suficiente. Eu estou há 8 anos no IBGE e muita coisa, ainda não sei, muita coisa estou aprendendo. Então imagina o pessoal que entrou um mês, como é que eles vão dar aula com propriedade, como é que eles vão explicar com propriedade para o recenseador. E a culpa é deles? Óbvio que não, óbvio que não. Eu também, se entrasse um mês em qualquer instituição, eu não saberia nada, eu teria que aprender muita coisa. E por mais que eu fosse um cara determinado e estudasse muito, muita coisa eu não ia conseguir explicar para o meu subordinado. Então, não culpe o agente censitário. Ele também é uma vítima do sistema dessa falta de orçamento que prejudicou o IBGE como um todo. Então, essa questão dos efetivos que quase nunca aparece é porque realmente ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. A gente está fazendo 1000 coisas administrativas, 1000 coisas operacionais e não consegue dar conta. Realmente, o quadro do IBGE é muito reduzido. Nós esperamos, sinceramente, que seja autorizado concurso público para que o ano que vem a gente possa fazer concurso para efetivo. Inclusive você que está com temporário agora, que é uma dúvida que muito me pergunta, já que eu estou com temporário, será que eu posso ser efetivo do IBGE e sair do temporário direto para efetivo? Pode, sem problema algum. Você pode ser hoje APM ou agente censitário, qualquer coisa, e amanhã você ser efetivo do IBGE sem problema algum. O que você não pode é sair de um temporário e entrar em outro temporário antes dos 24 meses. Demora na efetivação de pagamento, sistema sobrecarregado. Bom, aí entra a questão orçamentária novamente. Um sistema lento, sistema travado. Como é que faz para você adquirir um sistema bom? Com dinheiro. Então, também entra o impacto orçamentário. Daqui a pouco eu vou falar mais detalhes sobre o orçamento para que você possa entender. E não só culpe o IBGE, porque o IBGE também não deixa de ser uma vítima nessa história toda. E calma que eu vou dizer por que é uma vítima. Antes que você diga, o IBGE é um lixo e não sei o que, como muita gente está falando, escuta o que eu tenho para dizer. DMC travado de baixa qualidade, outra crítica dos recenseadores. Realmente, DMC travado, trava muito, a qualidade não é das melhores, mas é o que temos devido ao quê? Corte orçamentário. E outra que o pessoal fala muito, o IBGE teve 12 anos para se preparar. Teve 12 anos para se preparar. Porém, o IBGE se preparou 10 anos desse pensando no censo 2020. Se preparou pensando no orçamento de mais de 3 bilhões. Depois que chegou 2020, teve a pandemia, o governo cortou muito o orçamento, ficou menos de 2 bilhões, menos de 3 bilhões, de 3,5 veio para 2,5. Em 2022 agora a gente tem que se virar com um pouco mais de 2 bilhões. Ah, 2 bilhões é muito dinheiro. Tá, mas imagina só, vou fazer uma analogia aqui que você vai entender. Imagina se a gente desse para você, recenseador, você vai ter que comprar seu DMC, você vai ter que adquirir o sistema, ACM, vamos citar o exemplo do ACM. Você vai ter que adquirir aí o tablet, o notebook, o roteador e o sisteminha aí para você fazer um trabalho bem aprimorado. Faz o orçamento aí, veja uma qualidade razoável e manda para nós. Aí o ACM vê lá o orçamento, faz, para comprar esses equipamentos, R$3.000 eu consigo comprar equipamentos bons, um sistema legal e show. Aí eu digo, não, se vira com 2. Você acha que o ACM vai conseguir comprar um material de boa qualidade, um tablet bom, um notebook bom, um roteador bom com R$2.000? Não, ele vai ter que comprar uma qualidade um pouco inferior. E agora você multiplica isso por milhões e milhões. 3 bilhões seria para comprar todos esses equipamentos, pagar licenciador, pagar agente censitário, tudo com antecedência, tudo certinho. Porém, o governo libera 2 bilhões. Aí o que o IBGE tem que priorizar? Pagamento dos censitários. Pagamento dos censitários, que pagamento é questão de prioridade mesmo. E tem que deixar, muitas vezes, outras questões para trás. Poderia ter comprado um DMC de melhor qualidade? Poderia, se tivesse valor suficiente para isso, orçamento suficiente para isso. Poderia ter contratado um sistema que não fosse tão sobrecarregado? Poderia, se tivesse orçamento suficiente para isso. Era 3 bilhões, virou 2, se vira com 2. Aí você entende o porquê de tanta queixa. Só que o que me deixa indignado e triste ao mesmo tempo é que a maioria das pessoas não sabe disso. Quem sabe disso é funcionário efetivo, quem sabe disso é a gente conversa nos corredores, nos bastidores aí. E a maioria das pessoas diz simplesmente que o IBGE é um lixo, que o IBGE faz tudo errado, que demora a pagar. Recenseadores que entraram agora, mas não sabem da missa à metade. Se você conversar com o recenseador do Censo Agro 2018 e perguntar para ele como é que foi a experiência, 99% vão dizer que foi muito bom, que ganharam bem, que conseguiram fazer um trabalho bem elaborado. Por quê?
porque em 2017, 2018 havia interesse político no censo. Era o censo agro. A bancada ruralista lá no Congresso Nacional fez questão de liberar orçamento para o IBGE fazer o censo agro da melhor qualidade possível e pagando muito bem o recenseador. 2021, 2022 não houve esse interesse dos políticos. Para você ter uma ideia, a ex-presidente do IBGE, Suzana Guerra, ficou em torno de um mês em Brasília tentando conversar com político daqui, político lá, para ver se reavia o orçamento do IBGE e não conseguiu os 3 bilhões, voltou para os 2 e pouquinho. E ela, sabendo que não poderia fazer um censo da qualidade que ela queria, acabou saindo da instituição. Eu estou supondo aqui, né? Na verdade eu não tive contato direto com ela, mas é o que o pessoal comenta, que a gente vê pelas circunstâncias, pela conjuntura da coisa. Porque foi só ela ficar aquele um mês lá em Brasília tentando conversar com os políticos para liberar orçamento para o IBGE, falando em favor do IBGE, e que ela não conseguiu ter muito êxito. Pouco tempo depois ela pediu para sair do cargo de presidente do IBGE e colocar outro presidente. Só que o IBGE sempre teve um viés muito técnico, nunca teve um viés político. E talvez essa seja a inocência do IBGE no país que nós estamos. Nunca a gente teve um presidente totalmente político que chegava lá e fazia os conchavos. Nunca é uma palavra muito forte, mas talvez raras vezes. No censo agro talvez a gente teve. Mas são poucos os políticos que trabalham no IBGE. O IBGE é um órgão bastante técnico. E isso dificulta muito esses conchavos políticos em Brasília. Porque a gente precisa do quê? Político, congressista, deputado federal, senador para liberar orçamento, para aprovar isso, aquilo. Porque é muito fácil, vamos cortar dinheiro do IBGE. E ninguém fala nada. Nenhum deputado fala nada. Nenhum senador fala nada. Raros, para não dizer nenhum, raros. Dá para contar nos dedos. E quando fala, vamos cortar dinheiro da polícia, não sei o quê, aí é uma bancada inteira lá. Então, essa é a questão. O problema do IBGE não é o IBGE em si. A gente faz o que pode. O problema é muito maior. É uma conjuntura política que não fez muita questão desse censo. A verdade é essa. Eu espero que você repense antes de dizer, o IBGE é um lixo, o IBGE é um lixo. A gente está fazendo o possível. Nós, como efetivos, estamos também nos desdobrando, independente se a gente vai à rua ou não, porque já teve gente dizendo assim, mas você não sabe o que é a vida do recenseador. Não, cara, eu já fiz 50, 60 residências aqui acompanhando o recenseador e foi tudo tranquilo, até para ensinar, para explicar sobre a abordagem e deu tudo certinho. É claro que a minha realidade é aqui, cidade pequena, interior, talvez em metrópolis seja diferente a situação, a abordagem seja mais difícil, o pessoal mais receoso, e é isso aí. Só que eu espero que depois desse vídeo você tenha entendido um pouco melhor dos motivos e razões pela qual a gente está nisso aqui. Se não tem propaganda na novela, não tem propaganda do Pantanal, é falta de orçamento. Se não tem equipamento de boa qualidade, sistema de boa qualidade, entra orçamento de novo. E quem que libera o orçamento? Congresso, sanção presidencial, enfim. A gente sabe que daí o buraco é mais embaixo. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, like e se inscreve no canal se não for inscrito. Abraços e até a próxima.